Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre dois parasitas, estrongiloides e enteróbios vermiculares, que estão dispostos no capítulo 32 e 33 do livro de vocês. Para começar, nós vamos ver com estrongiloides estercoralis. Gente, quem é esse parasita? O nosso estrongiloides é um parasita que ele parasita, alberga o nosso intestino delgado, causando processo inflamatório e infeccioso. É um parasita um pouco mais complicado, porque nós temos diferentes parasitas que causam formas infectantes em vários níveis do ciclo biológico que a gente vai ver mais para frente. Bom, a classificação dele: o reino Animalia, a fila Archaeominthes, a classe Nematoda, a ordem Rabbithiorida, a família Strongyloididae e a espécie Strongyloides. Basicamente, ele é fusiforme. Tanto os machos como as fêmeas, eles são fusiformes. Tem a cavidade bucal e o esôfago próximo à cavidade bucal. É assim que funciona o nosso Strongyloides. Morfologia deles. Bom, nós temos vários tipos de parasita. Nós temos a fêmea partenogenética parasita, nós temos a fêmea de vida livre, o macho de vida livre e os ovos. Os ovos eles podem se dividir em contendo larvas rabiditoides e larvas filarioides. O ciclo biológico dele, o ciclo biológico não, a fase que nós temos de ovo ficar larvado, embrionado, é muito semelhante ao que a gente viu do nosso ascaris, que o ovo ele fica na temperatura ambiente e ele está embrionado e os embriões eles começam a desenvolver por larvas. O nosso ovo contendo as larvas, tanto rabiditoides quanto filarióides, eles precisam de solos úmidos, ricos em matéria orgânica, temperatura entre 25 a 30 graus e longe do sol, só ficando assim sombreados, que é mais o que a gente conhece com roças, terrenos baldios e etc. O que tem interessante para a gente saber da morfologia? Que a nossa fêmea partenogenética parasitária, ela é uma fêmea que ela possui a parte genética que ela pode se reproduzir sozinha. Nós temos a fêmea e o macho que acasalam e a fêmea faz a postura de ovos, e a fêmea partenogenética que por ela mesma ela já desenvolve o processo infeccioso, que a gente vai ver mais pra frente. O que nós precisamos saber, pessoal, da nossa fêmea, falando de morfologia agora, da nossa fêmea partenogenética? Bom, ela possui um corpo cilíndrico com aspecto filiforme longo, ela é bem alongada, como a gente vê aqui na imagem. A extremidade anterior é arredondada e a posterior é afilada, ou seja, essa parte aqui, onde nós temos a cavidade bucal, ela é mais arredondada e a cauda, a parte inferior dela é mais afilada, ou seja, parece como se fosse uma agulha. Ela mede cerca de 2 milímetros e meio do comprimento, a boca tem 3 pequenos lábios, o esôfago é longo e cilíndrico, e são ovovíperas. O que isso significa? Isso significa que quando a nossa fêmea partenogenética ela libera o ovo é expulso contendo uma larva que abandona a membrana no intestino, de modo que nos casos de parestatismo pelos estrongiloides circulares, invariavelmente encontramos larvas rabiditoides nas fezes recém emitidas. Então, o que acontece? Ela não bota os ovos e os ovos vão para as fezes e para as fezes para o solo, onde no solo eles vão fazer com que tenha o desenvolvimento embrionário com as condições do ambiente. Não, as fêmeas partenogenéticas, elas conseguem botar os ovos e esses ovos ficam na mucosa intestinal e eles eclodem dentro da mucosa intestinal. E aí essas larvas podem dar início a outro ciclo biológico já no intestino mesmo, sem precisar você se contaminar com alimento e etc. E esses ovos também causam processo inflamatório e as larvas rabiditoides são expelidas nas fezes. Então a gente consegue ter isso por causa da fêmea partenogenética. E temos a fêmea de vida livre também. Ela possui aspecto fusiforme com extremidade anterior arredondada e posterior afilada, igual a nossa partenogenética. Aqui nós temos a extremidade anterior e aqui a extremidade exterior, posterior no caso. Ela mede de 0,8 a 1,2 milímetros de comprimentos por 0,05 a 0,07 milímetros de largura. Apresenta uma cutícula fina e transparente, com finas estriações, aparelho digestivo simples, com boca contendo 3 lábios.
Esôfago curto, aspecto rabiditoide, pois se apresenta dividido em 3 porções, sendo uma anterior cilíndrica, alongada, o corpo intermediário estriado istmo e uma posterior que a gente chama de bulbo, que é uma parte do esôfago globulosa. Possui anel nervoso com contoma e a parte estreita um pouco diante do bulbo. O intestino é simples e de difícil observação devido à presença dos órgãos genitais, terminando no ânus. Essa é a nossa fêmea. A nossa fêmea, ela acasala com o macho e ela faz a postura de ovos, e os ovos vão para as fezes e para o ambiente, para contaminar alimentos e continuar o ciclo biológico. O macho de vida livre, ele também tem aspecto fusiforme com extremidade anterior arredondada, onde fica a cavidade bucal, e a posterior recurvada ventralmente. Então, olha só que interessante. Enquanto as fêmeas, eu vou tentar fazer aqui de amarelo, gente. Enquanto as fêmeas, elas são basicamente assim, vou fazer aqui de amarelo. Elas têm a parte posterior maior, onde fica a boca, e anterior mais afilada. O macho, ele vai ser assim, olha, gente, eu vou fazer aqui de verde. O macho, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser assim. Diferente da fêmea, o macho ele vai ser muito menor. Nós vemos aqui que ele mede de 0,7 de comprimento a 0,04 de largura, milímetros de largura. Então, ele é muito menor que a fêmea. E a fêmea que vai ter a cavidade exterior bem retinha, afilada bem retinha, o macho já tem essa cavidade recurvada para dentro, como a gente vê aqui na imagem. Então, quando a gente vê imagens de vermes, de estrongiloides recurvados assim para dentro, nós estamos falando de um macho. A boca contém 3 lábios, esôfago do tipo rabiditoide, intestino terminando em cloaca, aparelho genital contendo testículos, vesícula seminal, canal deferente, canal ejaculador que se abre na cloaca. Então, o que acontece? É feito o acasalamento entre as fêmeas de vida livre e os machos de vida livre. Os ovos do nosso estrongiloides, eles são elípticos, com parede fina e transparente, praticamente idênticos aos dos ancilostomídeos. São originários de fêmea de parasita, da fêmea do parasita, que medem 0,05 milímetros de comprimento por 0,03 milímetros de largura. São bem pequenininhos. E os da fêmea de vida livre são maiores, medindo 0,07 de milímetro de comprimento por 0,03 milímetro de largura. Excepcionalmente, os ovos podem ser observados nas fezes de indivíduos com diarreia grave ou após a utilização de laxantes. Então, nós temos 2 tipos de ovos que são iguais. A diferença é o tamanho. Os ovos que são postos pela nossa fêmea partenogenética, eles são menores, e pela nossa fêmea de vida livre, eles são maiores. E aqui a gente consegue ver, gente, os ovos eles são meio elípticos, uma membrana bem fina, transparente, e aqui dentro nós conseguimos ver isso aqui, o embrião, para formar as nossas larvas, que nós temos larvas do tipo filarióide e larvas do tipo rabiditoide. Para a gente diferenciar agora as nossas larvas do tipo rabiditoide e filarióide, nós temos que fazer a diferença entre elas do ancilostomídeo, já que nós estamos falando de estrongiloides. A nossa larva rabiditoide aqui do nosso estrongiloides, ela tem um comprimento de 0,2, gente, vou colocar aqui, de 0,2 milímetros, colocar aqui, por 0,3 milímetros. Esse é o comprimento dela, ela é bem pequenininha. Ela vai se diferenciar da nossa larva do ancilostomídeo, porque ela vai apresentar aqui a diferença no vestíbulo bucal, que ele vai ser curto, e aqui no canal genital dele também vai ser um canal genital primórdio, grande e bem nítido. Se a gente for observar aqui do nosso ancilostomídeo, é um canal que não se diferencia muito bem pelas estrias na membrana da nossa larva. E aqui ele é mais amplo, ele é mais claro, que dá para ver melhor. Essa é minha larva rabiditoide. Já a minha larva filarióide, ela apresenta 0,05 milímetros, vou colocar aqui milímetros, por 0, de comprimento é mais alta, por 0,03 milímetros de diâmetro. Essa é a nossa larva do tipo filarióide. O que acontece, gente? Ela é maior do que a nossa larva rabiditoide, então tem como diferenciar uma pela outra pelo tamanho.
Ela é mais longa do que a rabiditoide, como já falei, possui o vestíbulo bucal curto, o esôfago cilíndrico longo até a metade do corpo. Então, nós temos a nossa larva um esôfago mais longo. E a cauda vai terminar em pontas minúsculas, formando nesse ponto o entane, ou seja, a cauda da nossa larva filarioide ela é mais pontuda do que a cauda da nossa larva rabiditoide. E o que diferencia a nossa larva filarioide do estrongiloide, da nossa larva filarioide do ancilostomídeo, é o tamanho do esôfago. E aqui nós temos a diferença de toda a morfologia. Gente, nós temos a nossa fêmea parasita. A nossa fêmea parasita, que é a nossa fêmea partenogenética, ela vai ser maior, mais fina. E ela mesma consegue fazer a postura de ovos dela. Não necessita de um macho para isso. Da nossa fêmea parasita possui ovários, possui vulva, possui útero, tudo certinho. A nossa fêmea de vida livre, que é essa daqui, ela é um pouco mais larga e ela é mais branca também. E ela já possui a cauda mais afilada. O macho ele é menor do que a nossa fêmea, a cauda é voltada para dentro para fazer a postura. A larva rabiditoide, ela possui um tamanho menor, o canal ou poro ginecotrófico dela é mais aparente, o esôfago dela é curto e o vestíbulo bucal é aqui na parte posterior. Já a nossa larva do tipo filarioide, ela é mais longa do que a rabiditoide. A cauda dela termina como se fosse um espinho, ela é mais fina e termina como se fosse uma espícula. E o esôfago é primitivo, bem longo, ocupando quase a metade do corpo. O ovo, gente, a membrana dele, a cutícula da membrana dele é transparente, fina, e aí nós conseguimos ver quando ele está embrionado e quando ele está larvado. A diferença é bem específica. O habitat, pessoal. Bom, as fêmeas partenogenéticas, os habitats normais vão se localizar na parede do intestino, que vai ser dentro das criptas da mucosa duodenal. Lá nas glândulas de Lieberkühn, no nosso duodeno, na porção superior do jejuno, onde fazem as posturas. Nas formas graves, são encontradas na porção pilórica do estômago e até no nosso intestino grosso. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver bem? Isso aqui é uma imagem, é um corte histológico do tecido do nosso jejuno. E o que acontece? Você vê dentro da mucosa intestinal, da nossa musculatura, da mucosa intestinal mesmo, a fêmea partenogenética de estrongiloides. Ela está bem aqui, ela não está livre na luz intestinal, ela está aderida dentro da nossa mucosa intestinal. Como que é o nosso ciclo biológico? Primeiro, o que a gente tem que saber? A nossa larva, vou colocar aqui um LF, filarioide, vai ser a nossa larva infectante. O que vai acontecer? Uma pessoa já infectada por estrongiloides, ela vai expelir nas fezes dela a nossa larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide, no ambiente, com aqueles fatores que a gente já comentou anteriormente, o terreno arenoso, umidade elevada, a temperatura entre 25 e 30 graus, elas vão se alimentar e vão evoluir no solo mesmo para nossas larvas filarioides infectantes, que não tem mais a capacidade de se alimentar das condições do ambiente, e aí elas penetram a pele do organismo humano. Essas nossas larvas infectantes, as nossas larvas filarioides. Dentro do organismo, eles vão por onde? Para o nosso sistema sanguíneo, linfático, até atingir os órgãos importantes. Essa primeira parte do ciclo, pessoal, é essa daqui, onde nós temos as larvas rabiditoides no solo, elas vão evoluir para as nossas larvas filarioides e vão fazer a parasitação do ser humano. Chegando essas larvas filarioides no corpo humano, ela vai crescer e se diferenciar nas fêmeas partenogenéticas no intestino. E lá no intestino vai botar os ovos no intestino mesmo vão liberar as larvas rabiditoides. Esse é uma parte do ciclo do nosso estrongiloides. Outra parte do nosso ciclo é quando a nossa larva rabiditoide no solo, expeliu nas fezes, ela vai se diferenciar em macho e fêmea no solo. E o macho e a fêmea vão botar ovos. Os ovos no solo, eles vão ter o desenvolvimento indireto, vão eclodir no solo, com todas as características ambientais que a gente já falou, e vão dar origem à larva rabiditoide. A larva rabiditoide vai evoluir para a larva filarioide e seguir o mesmo curso do nosso primeiro ciclo biológico.
infectar por meio da pele, entrar na corrente sanguínea, atingir os órgãos, ir para o pulmão, para o coração, para o fígado, até chegar no nosso intestino. No intestino, gente, para a gente lembrar como que vão fazer esse ciclo, quando as larvas penetram a pele, elas vão migrar pela circulação até os pulmões, vão entrar nos capilares pulmonares, vou colocar aqui a luzinha, vão migrar nos capilares pulmonares até acender a árvore brônquica, até a faringe. Na faringe, elas vão ser deglutidas, porque vão dar um mecanismo de tosse. Aí, na tosse, a gente deglute essas larvas. E aí, essas larvas, a deglutição vai para o nosso intestino delgado, onde vão se diferenciar em vermes adultos. E aí, nós temos as fêmeas adultas que vão produzir os ovos. Os ovos vão eclodir pelas larvas rabiditoides. E a maioria das larvas vão ser excretadas nas fezes, fazendo todo o ciclo. Lembrando que algumas larvas vão tornar-se larvas filarióides no intestino grosso e vão penetrar a parede intestinal, causando uma autoinfecção. Aí nós temos o projeto de autoinfecção interna. Ou eles vão entrar na pele perianal, causando autoinfecção externa e vão seguir o ciclo infeccioso normal, com resposta inflamatória, tudo. Essa é a diferença do nosso ciclo do estrongiloide. Para ficar mais claro, as larvas filarióides vão penetrar via cutânea. Depois de até em 5 semanas, elas vão chegar na circulação venosa, átrio direito, ventrículo direito, vão para os pulmões, na parede dos capilares pulmonar, nos meus alvéolos, brônquios, traqueia, a laringe, nós vamos ter o reflexo de tosse e vamos deglutir. Quando essas larvas forem deglutidas, vão chegar à cavidade intestinal e vão se diferenciar em vermes adultos, apenas fêmeas parasitas. A fêmea e o macho de vida livre ficam no solo. As fêmeas parasitas, que são as partenogenéticas, é que vão fazer a própria reprodução de ovos e liberar os ovos do intestino, que podem eclodir dentro do intestino, causando uma autoinfecção interna, ou na parte do reto, causando uma autoinfecção externa e também ser expelida no solo e continuar o ciclo biológico dele. Vamos falar mais da infecção. Autoinfecção interna. As larvas rabiditoides na luz intestinal dos indivíduos infectados vão transformar em larvas filarióides que vão penetrar a mucosa intestinal. Como a gente já falou, qual parte da mucosa? Na parte do íleo ou do colo? O mecanismo pode cronificar e a doença por vários meses ou anos. Em casos raros, esse tipo de autoinfecção pode ser encontrado fêmeas partenogenéticas nos pulmões. Então, a autoinfecção interna é quando as larvas vão se transformar em larvas filarióides dentro do intestino e penetrar a mucosa, e ali na mucosa do intestino faz todo o ciclo, atinge o sistema circulatório, vai para o pulmão, para o coração e assim por diante. Na nossa autoinfecção externa, as larvas rabiditoides vão apresentar na região perianal dos indivíduos, transformando-se em larvas filarióides infectantes e penetram ali a região anal do ânus para atingir a circulação e completando o ciclo direto. Na minha heteroinfecção, a gente já vai ter as larvas filarióides infectantes penetrando usualmente através da pele, não tendo preferência por um ponto do tegumento, ou ocasionalmente através das mucosas, principalmente da boca e do esôfago. O que é essa heteroinfecção, gente? É quando no solo a gente pega o parasita, ele entra pela nossa pele, pela nossa mão, perna, pé, costas, ele penetra a nossa pele. Na patologia, gente, sinais e sintomas da doença, caracterização da doença. Bom, quando se tem um pequeno número de parasitas no intestino, é assintomático, as pessoas com estrongiloides. Nas formas graves, vai ser devido à subalimentação com carência de proteínas, provocando ocorrência de vômitos e diarreia. Ou seja, para as fêmeas do nosso intestino, elas vão simplesmente se alimentar dos nutrientes que nós precisamos. E aí nós vamos ter a apresentação patológica grave da infecção. Cutânea. Nos pontos de penetração das larvas infectantes, a gente pode ter reação celular em torno das larvas mortas. Não penetra no sistema circulatório. O que acontece? Quando a larva ela vai penetrar a pele para poder atingir a circulação, algumas não chegam a atingir o sistema circulatório e morrem ali na nossa perna mesmo, na nossa pele mesmo. Essas larvas mortas, elas começam a ter reação inflamatória, reação tóxica. E aí a gente pode ter os pontos de penetração por essas larvas mortas. O desenvolvimento das larvas é influenciado pelo nível de cortisol presente no nosso organismo. Casos de reinfecção, aí nós podemos ter
vários casos de reinfecção, pessoas que as larvas penetraram a pele mais vezes. Aí nós vamos ter a apresentação de edema, prurido e urticária naquele local de infecção. Sintomas pulmonares. O paciente pode ter tosse ou com ou sem expectoração, febre e crises asmáticas. Quando a larva ela vai atravessar os capilares, o alvéolo vai provocar hemorragia. E aí nós temos também a síndrome de Loeffler, que é basicamente a mesma caracterização da síndrome que a gente tem por Ascaris. A síndrome de Loeffler é uma pneumonia eosinofílica, ou seja, com grande presença de eosinófilos, que vai ser caracterizada por infiltrados pulmonares associados geralmente com aumento de número de eosinófilos no sangue e no escarro. Então, essa síndrome de Loeffler, nós vamos ter sintomatologia no pulmão, o paciente ele vai escarrar e nesse escarro nós vamos ter uma grande quantidade de eosinófilos ali presente. Nos casos mais graves, nós vamos ter edema pulmonar, insuficiência respiratória e broncopneumonia também. Intestinal, a forma intestinal da infecção. As fêmeas partenogenéticas, os ovos e as larvas no intestino delgado ou ocasionalmente no parasito podem determinar. Primeiro, enterite, que vai ser a inflamação catarral. Parasitos nas criptas glandulares vai causar reação inflamatória leve. Agora, quando a gente tem uma enterite endematosa, aí os parasitos nas túnicas da parede intestinal vão causar reação inflamatória e edema na submucosa e síndrome de má absorção intestinal, que é a parte mais clínica da doença. Paciente desnutrido, paciente desnutrido, paciente desidratado, paciente com diarreia, essa apresentação intestinal. Lembrando que quem pode apresentar sintomas intestinais são os parasitas fêmeas, os ovos e as larvas no intestino. Enterite ulcerosa. Parasitos de grande quantidade vão causar inflamação intensa, ulcerações com invasão bacteriana, substituição por tecido fibrótico, que vai levar à rigidez da mucosa intestinal, que é uma lesão irreversível. Essa rigidez da mucosa intestinal ocasiona fibrose, que pode provocar alterações no peristaltismo, ocasionando ilho paralisado. Ou seja, o nosso intestino começa a perder função por causa do processo inflamatório. Porque a gente sabe que no intestino nosso, nós temos a nossa microbiota intestinal, junto também com... ela é natural. É uma microbiota em simbiose, ela ajuda o nosso organismo. Quando a gente está com parasita, com estrongiloides aderidos na nossa mucosa intestinal, vai começar a produzir uma reação inflamatória, uma reação tóxica que vão interferir na minha mucosa intestinal, na minha microbiota intestinal. E isso vai causar invasão bacteriana nas úlceras. E aí eu vou ter um processo inflamatório tanto parasitário quanto também bacteriano. E esse processo inflamatório vai causar rigidez na mucosa, que vai provocar paralisia no peristaltismo. O diagnóstico é feito através de suspeita em casos de diarreia crônica com exame parasitológico de fezes negativos e eosinofilia, e em pacientes imunodeprimidos. O que isso significa? Quando a gente tem um paciente que ele fez o exame de fezes, mas o exame de fezes não deu nenhum parasita, mas no exame de sangue dá uma eosinofilia muito alta, ele tem todos os sintomas de estrongiloides, aí a gente já consegue fechar um diagnóstico. Mas é raro não ter parasitas, seja os ovos ou as larvas nas fezes. Então, no diagnóstico, no clínico, a gente casa o clínico com o laboratorial. O laboratorial parasitológico de fezes, procurando ovos e as larvas L1, que não são as infectantes. E pode-se fazer também a sorologia com anticorpos, antígeno-anticorpo, para ELISA, para confirmar o diagnóstico. Profilaxia. Como que a gente controla ou evita essas contaminações? Com programas de controles, ressaltando a atenção dos hábitos de higiene, lavagem de alimentos, utilização de calçados, educação sanitária e melhoria da alimentação. Tratamento. É uma parasitose muito difícil de ser tratada, porque ela causa muitos danos para o organismo e ela fica inativa no organismo, na janela imunológica, latência, por muito tempo. Então é mais difícil de ser tratada. Mas quando tratada, vai ser drogas dos grupos benzodiazepínicos, como albendazol, tiamidazol e a ivermectina,
que vai ter ação nos vermes adultos. Externando os vermes adultos, aí a gente consegue exterminar a postura de ovos também. Lembrando que drogas antiparasitárias são drogas tóxicas, então a dose tem que ser de acordo com a posologia do médico. Nosso próximo parasita, pessoal, vai ser o nosso Enteróbios vermiculares, que causa a nossa doença chamada enterobíase oxiurose. Quem são os nossos Enteróbios vermiculares? Gente, ele é popularmente conhecido como oxiúrios. Ele é uma verminose intestinal do intestino grosso, seco e apêndice. As fêmeas ficam grávidas na região perianal. E é uma infecção benigna, porém incômodo por causa do prurido anal. Enteróbios vermiculares ou oxuriodose, o que é? Como que a gente conhece? Infecção intestinal por parasita que causa prurido na região perianal ou coceira, ainda mais de criança. Tanto que os sinais clínicos de enterobíase é a parte sexual. Crianças que têm a parte sexual aflorada porque ficam coçando a região genital por causa da infecção por enterobíase. Então, é característico também da doença. O que nós temos? Nós temos a fêmea e nós temos o macho. A fêmea sempre vai ser maior que o macho, e o que diferencia o enteróbio dos nossos outros parasitas é que eles possuem asas cefálicas aqui na cavidade oral. É como se fossem setas aqui na cabeça deles, por assim dizer. E a parte posterior também é afilada, como se fosse uma espícula. Então, vamos lá, nossa morfologia. A fêmea vai medir 1 centímetro, é maior do que o macho, porque o macho mede de 3 a 5 milímetros. É uma cutícula branca, brilhante e estriada. O macho ele vai medir, a fêmea é essa aqui grandona, gente. Essa aqui é a nossa fêmea, ela é bem maior, ela mede 1 centímetro. O macho mede cerca de 5 milímetros de comprimento, com 0,2 milímetros de diâmetro. A cauda é fortemente recurvada em sentido ventral, com espículo presente e apresenta um único testículo. Então, o macho ele vai ser menor do que a fêmea, com a parte posterior voltada para dentro. Os ovos vão medir cerca de 50 nanômetros por 20 nanômetros de largura, apresentando aspecto grosseiro de um D. Exatamente como a gente vê aqui, parece um D, os ovos de enteróbios. É essa característica aqui. Pois um dos lados é sensivelmente achatado e o outro é convexo. Possui membrana dupla, lisa e transparente. No momento em que sai da fêmea, já apresenta no seu interior uma larva, ou seja, na postura de ovos, os ovos já saem larvados. Aqui para a gente ver melhor, gente, aqui é a cabeça, a parte posterior do nosso enteróbios, e essa aqui é a asa cefálica, que a gente falou mais adiante. Isso aqui é o que diferencia ele também dos outros parasitas. Aqui são imagens, pessoal, de exame de fezes, e aqui com presença de ovos de enteróbios. E a gente vê aqui ovo larvado, isso aqui dentro do ovo é larvado, possui dupla membrana, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Possui uma membrana interna e uma membrana externa e é em formato de D os ovos. Aqui fica mais claro, os ovos em formato de D e a larva aqui dentro. Aqui é a mesma coisa. Ovo com forma de D, enteróbios, não tem como confundir. No ciclo biológico, o que vai acontecer? Nós vamos ingerir alimentos contaminados por ovos de enteróbios. Esses alimentos vão para a nossa cavidade oral, vão descer para o nosso estômago, onde vão entrar em contato com ácido estomacal e vão liberar as larvas. As larvas vão ser liberadas aqui no nosso intestino delgado. E aí as nossas larvas no intestino delgado, elas vão atravessar a mucosa e vão para o nosso intestino grosso, onde vão se diferenciar em adultos, no lume aqui do seco, em fêmeas e machos. Quando a fêmea e o macho atingem a época de fazerem acasalamento, eles fazem o acasalamento e a fêmea vai até a região do reto fazer a postura de ovos. Os ovos são eliminados nas fezes, contaminam o solo, alimento e água e voltam para o ciclo biológico. Ou seja, é um ciclo biológico monoxênico. Vou colocar aqui, monoxênico. É o nosso ciclo biológico, igual ao de Strongyloides. O que acontece? O hospedeiro ele pode se contaminar com alimentos contaminados ou ele pode o hábito de coçar a região perianal, porque coça pode carrear esses ovos novamente para a boca, porque a gente tem uma auto-infecção externa.
Interessante para a gente do ciclo biológico deles, pessoal, é por causa que as fêmeas, quando elas são fecundadas, elas vão fazer a postura de ovos no reto. E elas vão liberar de 5.000 a 16.000 ovos, vai completar o ciclo de vida do parasita e morrer. Ou seja, depois que ela bota até 16.000 ovos, ela morre. Isso é de 35 a 50 dias após a infecção. Então, o que acontece? Normalmente é uma infecção benigna porque os próprios parasitas eles morrem dentro do corpo e eles são expelidos nas fezes. Então, depois que chega um tempo, eles vão acabar morrendo até você perder a carga parasitária. Claro que precisa de tratamento quando os sintomas são muito graves e atrapalha o estilo de vida da pessoa. Patologia e sintomatologia. Provocam pequenas erosões na mucosa, nos pontos de fixação, no caso do intestino. O grande número de parasitas vai determinar um processo de inflamação, ou seja, quantidade pequena de parasitas, assintomático, quantidade grande, processo inflamatório. Geralmente sempre vão ser assintomáticos. Quais são os sintomas mais frequentes? Prurido anal, margem do ânus avermelhada ou congestionada, recoberta por mucos e às vezes sanguinolento. Por que sangra, gente? Porque o ácido coça tanto infecção por enteróbios ali na região anal, que o hábito de coçar vai ferir o ânus e vai sangrar. Isso vai causar, às vezes, mucosa sanguinolenta e lesões na mucosa retal. Prurido intensa, coceira, vai abrir caminho também para infecções bacterianas por enteróbios. O que acontece também? Principalmente em mulheres, quando começa a coçar muito o ânus, carreia esses parasitas do ânus para a região da vagina, já que é bem próximo o canal vaginal com o anal. E aí nós podemos ter também casos de vaginite por enterobíase em mulheres. Na infecção, nós podemos ter a heteroinfecção, que a gente já falou, que é quando nós ingerimos os ovos contendo por meio de poeiras ou alimentos contaminados com os ovos larvados. Nós temos a autoinfecção externa, que a gente já falou também. A pessoa coça ali a região anal, não faz higienização das mãos e leva esses ovos para a boca. Então, nós temos um processo infeccioso externo, feito pela própria pessoa. Na autoinfecção interna, as larvas eclodem do ovo lá mesmo no reto, não chega a ser outra infecção. E lá no reto, essas larvas já migram para o seco, já fazem essa migração para o seco. E nós temos a retroinfecção, que são as larvas fora do reto que migram para dentro do intestino. Elas estão fora do reto, na parte tegumentar, e migram para o intestino. São esses os tipos de infecção da enterobíase. E aqui a gente consegue ver bem, gente, na imagem. Vou colocar aqui a luzinha. Aqui é o ânus da pessoa e aqui são os vermes adultos aderidos aqui na mucosa do ânus, na mucosa retal. Porque é à noite que ela faz a postura de ovos e faz aqui. Como nunca estamos parasitados só com um, mas sim com vários, aí chega a ser visível o parasitismo, no caso, o parasitatismo. Imitando palavra agora. O diagnóstico, pessoal. O diagnóstico, ele é feito por exames de fezes. Eles vão revelar de 5 a 10% dos casos do parasitatismo. O melhor diagnóstico, quando se tem suspeita, é um exame que a gente chama de fita gomada, onde aplica sobre a pele, a região perianal, uma fita adesiva transparente, depois coloca sobre uma lâmina e leva para o microscópio. Se tiver vermes, aí confirma. Esse é o melhor exame. Mas tem como ver os ovos do parasita no diagnóstico de fezes, no exame de fezes mesmo, parasitológico. O tratamento é o mesmo para ascaris. Vamos tratar com pomoato de pirantel, mebendazol, albendazol e vermectina para se tratar a enterobíase. Esse exame de fita gomada que eu falei para vocês, gente, é exatamente assim. A gente pega uma fita adesiva, sabe? Fita adesiva mesmo, fita transparente. Faz ela uma dupla fita e coloca num tubo de ensaio. Leva esse tubo de ensaio para a região do ânus da criança, faz um tipo rolagem, tira essa fita e leva para o microscópio para visualizar as fêmeas e os machos. É bem simples. Mas ele é o melhor diagnóstico, mas ele está em desuso hoje. Raros médicos pedem. A epidemiologia. A enterobíase ela tem alta prevalência em crianças de idade escolar e a transmissão é doméstica ou em ambientes coletivos fechados, como creche, asilo, enfermarias infantis. Fatores responsáveis por essas situações
Somente a espécie humana alberga enteróbios vermiculares. As fêmeas eliminam grande quantidade do ovo na região perianal. Os ovos, em poucas horas, se tornam infectantes, podendo atingir hospedeiros por vários mecanismos, direto, indireto, retroinfecção. Os ovos podem resistir até 3 semanas no ambiente doméstico e contaminando alimentos e poeiras. Então, o que acontece? Por que é mais fácil de ter crianças nesses ambientes, ou então idosos em asilos? Por causa que a viabilidade dos ovos é muito alta, ou seja, os ovos, até eles ficarem inviáveis para a infecção, demora até 3 semanas para isso acontecer. E os ovos ficam dispersos em poeira, alimento, e também tem aquela coisa de dividir comida, não tem higienização correta, então é sempre mais frequente enterobíase nesses ambientes.